No ano de 2009, os cientistas conseguiram reprogramar o vírus do sarampo para ajudar a curar doenças ao invés de causá-las. Até conseguiram curar o câncer, porém eles perderam o controle desse vírus e acabou infectando a maior parte da população, os transformando em perigosos mutantes que se alimentam de pessoas e são fracos à luz do sol. 3 anos após o surto inicial, a cidade de Nova York virou um completo deserto, ao ponto de animais do zoológico andarem livremente pelas ruas. O único sobrevivente foi Robert, um ex-virologista do exército que passava seus dias com seu cachorro Sam. Sempre que eles iam caçar, Sam ajudava Robert a encontrar os animais. Eles os perseguiam pelas ruas dirigindo um carro. Robert estava sempre armado e era um ótimo atirador, mas também tinha um bom coração, e quando viu uma família de leões caçando, ele permitiu que eles comessem a carne. Ele também mantinha um alarme em seu relógio para garantir que ele não saísse depois do pôr do sol. Assim que o alarme disparava, Robert voltava imediatamente para a mesma casa em que viveu antes do surto, que foi fortalecida ao máximo. Ele sempre se certificava de jogar um líquido nos degraus para que os mutantes não encontrassem seu cheiro. Dentro de sua casa, Robert mantinha um bom suprimento de comida e fitas de noticiários antigos que o permitiam manter a sanidade fingindo que estava seguindo a velha rotina. Ele também ouvia música, falava com Sam e fazia as tarefas de sempre, como cozinhar para os dois e dar banho em seu cachorro. Ao anoitecer, ele fechava todas as portas e janelas. Não importava o quanto ele tentasse se distrair, suas memórias sombrias sempre voltavam. Ele se escondeu na banheira com Sam e algumas armas, e o barulho dos mutantes do lado de fora o fazia pensar em sua família. Quando aconteceu o surto, o governo decidiu isolar a ilha, já que era o marco zero. Robert correu para pegar sua esposa Zoe, sua filha Marley e Sam, que ainda era um filhote naquela época. Ele queria que elas saíssem da ilha para ficar com um parente, e Zoe ficou brava quando percebeu que Robert não iria com elas. Ele ia ficar para analisar o vírus e achar uma cura. Isso gerou uma discussão entre eles que quase fez Robert bater o carro, e ele não desistiu de procurar a cura mesmo no presente. Todas as manhãs depois de se exercitar com Sam, ele ia ao laboratório em seu porão para acompanhar seus experimentos. Sam não podia entrar lá embaixo porque ela poderia ser infectada, mas Robert estava seguro porque era imune ao vírus. No laboratório tinha muitos ratos presos portando o vírus, e Robert estava experimentando neles os diferentes soros que ele fez. Até então todos tinham falhados, mas naquele dia Robert descobriu que um dos ratos estava realmente melhorando. Então ele podia passar para a próxima etapa do teste, mas ele precisava de um humano. Depois Robert e Sam visitaram uma locadora de filmes, onde ele colocou vários manequins na tentativa de manter a ilusão de uma rotina normal. Robert falava com eles como se fossem velhos amigos e sempre trazia de volta os filmes que pegava antes de escolher outros. Ele também fingia que um dos manequins estava tentando flertar com ele. Em seguida, eles foram num lugar onde Robert estava cultivando vegetais para levar para sua casa. Ele também guardava um mapa de todas as casas que já visitaram e escolhia uma nova a cada dia. Isso permitia que encontrassem novos suprimentos de comida, embora o que mais encontravam eram remédios e produtos de limpeza. Às vezes Robert também encontrava coisas deprimentes das pessoas que moravam lá, como os próprios corpos ou até brinquedos que nunca chegaram a ser usados. Depois de abastecer o carro, Robert prosseguiu com a última parte de sua rotina, que consistia em ir ao cais na rua South para transmitir uma gravação que convidava todos os sobreviventes a encontrá-lo naquele lugar. Enquanto ele esperava, ele se divertia jogando golfe em cima dos aviões da Força Aérea. Mais tarde, Sam percebeu um cervo correndo, então ele e o Robert começaram a persegui-lo pelas ruas. O cervo entrou em pânico ao se deparar com uma rua bloqueada e entrou no prédio velho e escuro. Sam o perseguiu e também entrou, o que deixou Robert nervoso, pois um lugar tão escuro poderia ser o ninho perfeito para os mutantes. Já que Sam não saiu quando ela foi chamada, Robert teve que entrar também, e ele estava tentando ficar o mais quieto possível para não revelar sua presença. Robert ouviu alguns barulhos aterrorizantes que o assustou, mas ele se recusou a sair sem sua companheira. Ele levou um tempo para criar coragem antes de seguir adiante. Ele seguiu um rastro de sangue pela escada que o levou até o cervo. Enquanto Robert continuava em sua busca, ele encontrou um grupo de mutantes que pareciam estarem dormindo. Felizmente, ele conseguiu dar alguns passos para trás, mantendo sua lanterna longe deles. Robert saiu daquela sala e finalmente encontrou Sam escondida debaixo de uma mesa, se recusando a sair porque estava assustada. Naquele momento, um mutante pulou na direção de Robert. Ele atirou imediatamente e começou a correr junto com Sam. Robert falou para Sam pegar um corredor diferente para ela fugir por outro lugar. Ele correu para a janela e pulou lá de cima quando os mutantes o alcançaram. Os dois mutantes que caíram foram mortos pela luz do sol.
Depois de se reunir com Sam, Robert preparou uma armadilha especial usando um pano na entrada do prédio e um caminhão numa ponte preso por um cabo. Ele disse a Sam para não segui-lo para evitar uma infecção, então ele pegou um pouco de seu próprio sangue e jogou em cima do pano. Assim que o mutante se aproximou para se alimentar do sangue, a armadilha foi ativada, fazendo o caminhão cair e arrastar o mutante para ficar pendurado. Outro mutante apareceu quase saindo do prédio para rugir para Robert, mas ele voltou rapidamente quando a luz do sol começou a queimá-lo. Momentos depois, Robert estava com a mutante fêmea que ele capturou na armadilha, amarrando-a na mesa para testar a cura que ele estava desenvolvendo. Ele usou uma luz ultravioleta para confirmar que ela estava infectada com o vírus. Depois ele injetou o mesmo soro do rato que se saiu bem. Após alguns segundos sem reação, de repente a mutante começou a gritar e lutar contra as algemas. Ela desmaiou e todos seus sinais vitais foram a zero. Robert imediatamente deu a ela uma nova injeção para mantê-la viva. Ele também não conseguiu conter a raiva devido ao fracasso. Em seguida, ele colocou a mutante atrás de uma porta de vidro antes de registrar seu progresso durante o dia, mencionando que um mutante se expôs à luz do sol de propósito. Aquilo fez pensar que a diminuição da função cerebral ou a escassez de comida estava fazendo com que eles ignorassem seus instintos de sobrevivência. Robert se lembrou do dia do surto novamente, onde as pessoas estavam em pânico pelas ruas. Muitos navios estavam saindo da ilha, mas apenas aqueles com autorização podiam passar. As pessoas não queriam ser deixadas para trás em quarentena, especialmente aquelas com crianças que imploravam por ajuda. Os soldados tinham a ordem de escoltar Robert e sua família para um local seguro, portanto eles continuaram a pé. Quando chegaram ao porto, os soldados usaram um scanner para garantir que não estavam infectados. Marley passou, mas Zoe não, o que levou Robert a fazer uma cena e usar sua patente de tenente-coronel para pedir uma segunda checagem. Zoe passou no teste dessa vez, e por serem uma família do exército, elas iriam partir no helicóptero. Robert se despediu de Zoe e Marley, que decidiu deixar Sam com ele para que ela pudesse protegê-lo. De volta ao presente, Robert e Sam seguiam sua rotina habitual, mas no final do dia, quando estavam prestes a ir para casa, algo estranho aconteceu. Tinha um manequim perto da ponte, e Robert tinha certeza que não foi ele que o colocou ali. Sentindo que estava enlouquecendo, Robert atirou no manequim para provar que ele não era real, e o manequim simplesmente caiu no chão. Então Robert achou ter ouvido alguns sussurros ao seu redor e começou a atirar para o ar igual louco. Já que nada aconteceu, Robert decidiu verificar o manequim, mas assim que ele se aproximou, um carro caiu e ele foi pego por uma corda. O que aconteceu foi que os mutantes copiaram sua armadilha. Ele bateu a cabeça e desmaiou quando o sangue começou a pingar no chão. Momentos depois, Robert acordou quando o alarme do relógio disparou. Sam ainda estava lá e o sol estava prestes a se pôr. Então ele usou uma faca para cortar a corda, mas ao cair no chão, ele machucou sua perna com a própria faca. Ele se agonizou de dor e teve que arrastar seu corpo. De início, Sam seguiu, mas ela parou quando ouviu alguns rosnados vindo do prédio. Aquele mutante de antes estava lá com 3 cachorros infectados. Ele o soltou para ir atrás de Robert, mas o cachorro recuou quando se machucou com a última luz do sol. Robert se esforçou e correu até o carro para pegar uma arma pouco antes do sol se pôr, permitindo que os cachorros atacassem. Sam pulou em um deles enquanto Robert lutava contra os outros. Ela acabou sendo mordida e Robert conseguiu matar todos os cachorros. Sam estava bastante ferida e foi levada ao laboratório, onde ela recebeu uma dose de soro. Em seguida, ele a segurou em seus braços e cantou uma música para ela, mas aos poucos ela estava começando a se transformar. Arrasado, Robert não teve outra escolha a não ser sacrificá-la, enforcando até que ela morresse. Depois ele foi no lugar dar um enterro adequado a Sam. Ele tomou vários remédios para tentar não sentir dor. Quando ele voltou na locadora de filmes, ele conversou com o manequim dizendo que prometeu a sua amiga que faria isso. Robert ficou tão furioso que ele saiu com seu carro à noite para atropelar os mutantes em busca de vingança. Ele conseguiu matar alguns, mas outros o atacaram sob ordens de seu líder. Eles até escalaram um poste de luz para fazê-lo cair em cima do carro. Depois eles conseguiram virar o carro e deixar Robert preso lá dentro. Quando o líder entrou no carro pela janela, uma luz ultravioleta de repente cegou todos eles, fazendo os mutantes
mutantes fugirem. Robert não estava se sentindo bem, mas ele foi capaz de ouvir outra pessoa dentro do carro e falou o endereço de sua casa. Ele disse para esperar amanhecer, pois eles não podiam ser seguidos. Depois ele desmaiou. Naquela noite, Robert teve outro sonho com sua família. Depois que o helicóptero decolou, o governo bombardeou a ponte para isolar a ilha. Um dos helicópteros perdeu o controle quando as pessoas tentaram pular nele, e ele atingiu o da família de Robert. Na manhã seguinte, ele acordou com o som do filme do Shrek em sua TV, e o ferimento em sua perna foi tratado. Apesar de estar em casa, ele ainda estava cauteloso e pegou uma arma antes de ir para a cozinha, onde por um momento ele pensou ter visto sua família, mas na verdade era Anna e seu filho Ethan, eles que o salvaram na noite anterior. Então Robert sentou com eles e ouviu a história de Anna. Eles vieram de Maryland e pararam no cais quando ouviram a mensagem de Robert. Eles estão indo para Vermont, porque há uma zona segura cheia de sobreviventes nas montanhas, onde o vírus não sobreviveu ao frio. Ele se recusou a acreditar e falou para Anna que todos estão mortos. Percebendo quão nervoso ele estava, ele saiu da cozinha para ficar um tempo sozinho. Assim que ele se acalmou, ele se juntou aos outros novamente e começou a imitar exatamente as falas dos personagens do filme. Ele disse que gosta do Shrek, provavelmente porque se identifica com ele por não ter amigos. Assim que ele agradeceu Anna pelo resgate, eles conversaram um pouco. Ela explicou que estava num navio de evacuação da Cruz Vermelha saindo de São Paulo. O grupo de Anna voltou à costa para procurar suprimentos. Alguns foram infectados e outros morreram. Ela ainda pretendia ir para Vermont, mas Robert se recusava a ir, explicando que ele queria ficar no Marco Zero e encontrar a cura. Ele colocou a mutante em cima de muito gelo para mudar a temperatura do corpo na tentativa de ajudar o soro a funcionar melhor. Anna olhou ao redor do laboratório e viu várias fotos que mostraram que Robert testou muitas versões do soro em humanos. Depois Robert pegou Ethan no sofá e o levou para a antiga cama de sua filha. Anna encontrou as fotos da família de Robert e ele contou um pouco sobre elas, explicando que o nome de sua filha foi uma homenagem a Bob Marley. Como Anna nunca tinha ouvido falar dele, Robert colocou um CD para tocar. Ao anoitecer, Robert fechou todas as janelas e novamente Anna tentou convencê-lo a ir com eles. Ela falou que tem certeza que existe uma colônia porque Deus disse a ela. Robert gritou falando que a maior parte da humanidade está morta e o resto se tornou monstros, o que significava que esse Deus não existe. A conversa foi interrompida quando eles ouviram alguns barulhos do lado de fora. Os mutantes seguiram o cheiro do sangue de Robert. Anna correu para pegar seu filho, enquanto Robert acendeu as luzes que ele instalou do lado de fora, mas os mutantes apenas pularam sobre elas e as destruíram. Em seguida, ele ativou vários explosivos que ele enterrou por precaução, matando a primeira horda de mutantes. Depois ele subiu as escadas para procurar Anna. Nessa hora ele foi atacado de repente pelo líder e os dois começaram a brigar. Robert usou uma chave de fenda que ele encontrou no chão, mas o líder não sentiu tanta dor e jogou Robert escada abaixo. Robert aproveitou para pegar uma arma que ele escondeu e atirou no líder, mas ele desviou dos tiros e se escondeu. Então Robert atirou no botijão de gás para causar uma explosão. O líder fugiu novamente e apesar do Robert segui-lo, ele conseguiu fugir pela janela. A arma ficou sem munição e Robert foi atrás de Anna e Ethan, os encontrando debaixo de um móvel enquanto o mutante destruiu o teto daquele quarto. Havia uma arma em cima da mesa, então Robert correu até ela e atirou no mutante assim que ele desceu para atacar. Robert olhou pela janela e viu que o líder estava com mais mutantes ainda, então os três correram para se esconder no laboratório. Enquanto os mutantes escalavam o prédio para entrar pelo buraco no teto, Anna e Robert ficaram chocados ao descobrir que a cobaia estava melhorando. Finalmente ele descobriu a cura, mas antes deles avaliarem com mais detalhe, os mutantes chegaram no laboratório. Robert fechou uma porta de vidro que era bastante resistente. Ele tentou dizer aos mutantes que podiam salvá-los, mas eles não deram atenção. O líder também chegou e conseguiu trincar o vidro com sua força imensa. Robert largou a arma e pegou uma amostra do sangue que continha a cura. Após isso, ele abriu uma porta e disse para os dois entrarem e entregou o sangue para Anna. Apesar de ter espaço, ele não quis entrar, pois os mutantes não iam desistir. Então ele disse para eles ficarem ali até o amanhecer e fechou a porta. O líder continuava batendo no vidro. Robert abriu uma gaveta e pegou uma foto de sua família. Esse foi seu último sorriso, porque logo em seguida ele pegou uma granada e já tinha escolhido seu destino. Então o líder quebrou o vidro. Foi nesse momento que Robert pulou e se sacrificou ao ser queimado junto com os mutantes. Algum tempo depois, finalmente Anna e seu filho conseguiram chegar no lugar que procurava. Robert dedicou sua vida à descoberta da cura e à restauração
da humanidade. Assim ele se tornou uma lenda, e então o filme acaba.